Ele chegava às 8h30 da noite, lá no TVS na época, e dizia assim no ar: olha, gente, é o seguinte, agora vai começar a novela na TV Globo, eu vou colocar um filminho aqui para vocês assistirem, mas vocês vão lá assistir a novela da Globo, depois vocês voltam, porque vai ter um programa aqui. Que coragem! Que coragem, meu! Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação: Heródoto Barbeiro e Fernando Vítulo. NET Podcast. Olha, hoje a gente vai falar de uma figura muito importante para a comunicação brasileira e tanto também na parte dos negócios. Aí vamos falar de um vizinho do Heródoto Barbeiro, lá do Hotel Jequitimá, Heródoto. Pois é, lá na praia de Pernambuco. Vamos falar do seu vizinho, Heródoto. Ó, tô falando do Cenoura Bravanel, ou mais conhecido como Silvio Santos, que nasceu em 12 de dezembro de 1930 em uma família judaica no Rio de Janeiro. Ele começa sua carreira no rádio e, posteriormente, vai se aventurar na televisão, estreando como apresentador de programas de auditório na década de 60. Heródoto, você conheceu muito o Silvio Santos? Não conheci. Infelizmente não tive oportunidade, ainda que trabalhei no SBT. Trabalhei uma época no jornal local lá, eu era editor-chefe do jornal local chamado TJ São Paulo. E naquela época o SBT não tinha esse complexo que ele tem hoje lá na Via Anhanguera, era na ponte da Vila Guilherme. E era muito bom porque quando chovia e inundava a gente não ia trabalhar. Na Zona Norte de São Paulo. É, enchia d'água lá. Mas eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Agora, ele construiu um grupo, né? O grupo Silvio Santos, que é uma coisa absurda, né? Ele não apenas se estabeleceu como um apresentador, um comunicador de sucesso, mas como um empresário visionário, né? E aí a gente tem vários negócios que a gente pode destacar do Silvio Santos. A gente tem Jequiti, Baú da Felicidade, né? A Liderança Capitalização, mais conhecido como Telecena, o Banco Pan e até o Hotel Jequitimá, né, Heródoto? Exatamente. Bom, ele é um empresário de sucesso realmente. Ele é o que a gente poderia chamar, olhando para o lado americano, de self-made man, porque ele era pobre. Eu já vi a biografia dele dizendo que ele começou trabalhando, vendendo, ele era marreteiro, vendedor ambulante, lá no Rio, na balsa que vai para Niterói, por ali. Mas ele já tinha um apelido, não me lembro exatamente agora qual era o apelido que ele tinha, porque a voz dele era muito marcante. E de lá ele veio para São Paulo. E aqui em São Paulo, ele passou a trabalhar como locutor comercial, na Rua das Palmeiras, 315, onde ficava a Rádio Nacional de São Paulo, depois Rádio Globo. Mas ele começou a trabalhar lá. Agora é o seguinte, eu acho que ele aprendeu muito com um outro comunicador, também empreendedor, chamado Manuel da Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que é o atual diretor lá do SBT. O que ele aprendeu? Ele aprendeu o empreendedorismo. Então, quer dizer, ao lado eu acho que ele desenvolveu os dois braços. De um lado, o lado artístico, que sem dúvida alguma, na minha opinião, foi e é o melhor apresentador de auditório do Brasil. Tem outros muito bons, mas ninguém chega aonde ele chegou, onde o Silvio Santos chegou. O carisma que ele tinha era extraordinário. E do outro lado, o braço empreendedor. Agora, você imagina o seguinte, imagine o locutor da rádio fazendo o comercial do Baú da Felicidade. De propriedade de quem? Do Manuel da Nóbrega. E o que era o Baú da Felicidade? Entendeu o contexto histórico de novo? Na época, 1960, por aí, 1960, existia um novo hábito de consumo na sociedade paulista e paulistana, que era a cesta de Natal. De repente apareceu cesta de Natal. Ninguém comprava cesta de Natal. De repente apareceu, seu pai deve lembrar, chamada cesta de Natal Amaral. Amaral. Lembra disso ou não? Lembro. Então, quer dizer, todo mundo, mesmo tendo um supermercado do lado da sua casa, essa é uma cooperativa de compra do lado, o pessoal queria cesta de Natal, passou a ser moda ter cesta de Natal. Muito bem. O que é que o Baú da Felicidade vendia? Cesta de Natal. Passou a ser, era uma pequena empresa, colocada na rua me lembro o nome agora, em frente à Biblioteca Municipal de São Paulo. Quando você passa da biblioteca, tem uma ruazinha que desce, não sei se é Rua do Seminário, qual é o nome daqui? Ali, eu me lembro de ter passado na porta, era uma portinha, e estava escrito lá, Cesta de Natal, Baú da Felicidade.
Do lado ali da Xavier de Toledo. Do lado da Xavier. Não é Rua do Seminário, ela tem outro nome. Tem outro nome, me assim, fugiu agora lá. Agora veja assim, por que baú? Porque ela era o diferencial Formato, né? é que as outras cestas eram amarradas, assim, com papel celofane. E essa aí não ia dentro de uma caixinha. Daí o nome de baú. Nasceu daí o baú. Coisa do Manuel da Nóbrega, que era também um sujeito bastante empreendedor. Só que o Manuel da Nóbrega era uma pessoa já de idosa, tudo mais, e achou que o negócio precisava de alguém forte, e vendeu para o Silvio Santos. E ele, então, fez a revolução que ele fez com o Baú da Felicidade. Agora, interessante é o seguinte, o Baú da Felicidade, ele usou a mesma técnica que usava na Rádio Nacional, de programa do meio-dia, chamava Programa Manuel da Nóbrega, que era patrocinado pelo Baú da Felicidade, que era dele. Quando o Silvio atravessou a Rua das Palmeiras, quem é que estava de cara na Rua das Palmeiras? A TV Paulista, Canal 5, comprada pelo senhor Roberto Marinho. Aliás, ele comprou os dois lados da rua. E ali, a TV Nacional passou a se chamar TV Nacional Globo, depois Globo Nacional e depois TV Globo. E os programas paulistas eram feitos ali. E o Silvio Santos atravessou a rua. Atravessou a Rua das Palmeiras. E se tornou, então, um grande apresentador de auditório, com audiência extraordinária, que ele acho que era domingo à tarde, sei lá, 6 horas de programa, 7 horas de programa, e anunciando quem? Patrocinando também pelo baú cara dele. E ele se saiu tão bem, faturou tanto, que quando a TV Tupi fechou, quebrou, o governo militar da época queria que alguém assumisse. Estava com medo do tamanho da TV Globo. Já estava a TV Globo, precisava alguém para competir. Aí chamaram o Silvio Santos. Se ele queria topar. Ele assumiu a TV Tupi, fez daquilo um sucesso econômico, com a seguinte compromisso. Ele tinha que ficar com os empregados da Tupi. Então esse pessoal continuou trabalhando lá. E muitos se aposentaram depois trabalhando lá. Então eu acho que ele teve essa visão empresarial. E depois se falou, entre outros empreendimentos, da época. Foi uma época também, veja, isso é década de 70, em que o governo federal abriu para as pessoas terem fazenda no interior do país. Muitos desse pessoal do agronegócio veio do Rio Grande do Sul, veio de Santa Catarina, e estão lá em Goiás, Tocantins, hoje grande agronegócio. Ele também estava nessa. Eu acho que no Pará, salvo engano. Ele tinha uma grande fazenda de criação de gado, chamava Tamacavi, que depois virou o nome. Virou até marca de uma loja. De uma loja, dele também. Dele também. Era uma loja... Quer dizer, por aí você tem uma ideia da visão empresarial que esse homem teve. E mais, da inteligência dele. Eu sou fã do Silvio Santos. O que acontece? Ele chegava às 8h30 da noite, lá no TVS na época, e dizia assim no ar, olha gente, é o seguinte, agora vai começar a novela na TV Globo, eu vou colocar um filminho aqui para vocês assistirem, mas vocês vão lá assistir a novela da Globo, depois vocês voltam, porque vai ter um programa aqui. Que coragem, meu. Se fizer isso hoje, você vai demitir da empresa. Mas ele era o dono. E ele dizia isso, vocês vão lá vai lá na Globo, assiste e depois volta para cá. Aí ele garantia também o quê? O pessoal ia e voltava. E aí ele tinha o programa dele. Mas para você ter uma ideia das sacadas que ele teve. E outra coisa, o SBT, me lembro uma época, tentou concorrer com a Globo. Tentou, me lembro, trabalhava lá na época. Contratou Jô Soares, por exemplo. Foi. Em um determinado período. E outras pessoas de grande nome. Mas a hora que ele percebeu o tamanho da Globo e a grana que vinha de fora para manter a Globo, o que ele fez? Ele virou o marketing o seguinte, queremos ser o segundo lugar. Então, em vez de dizer, eu fui derrotado, eu não consegui, não. Queremos ter o segundo, e a publicidade toda, e página inteira, era, queremos ser o segundo, nós estamos no segundo lugar, já chegamos onde a gente queria. Ou seja, ele sabia bem a distância disso. Né? E outra coisa, ele nunca fez oposição ao governo. Não. Em qualquer um deles, hein? Nunca fez oposição ao governo. Sempre Se há governo, eu sou a do favor. governo, essas coisas. Então eu acho que a soma dessas coisas é que fez um grande apresentador como ele é, um grande empresário.
E em parte disso, eu vi recentemente, quando teve aí nessas últimas eleições, o Silvio Santos falando exatamente sobre isso. Não, eu nunca vi isso de falar mal do patrão. Então não vou falar mal do meu patrão, não. Então ele nunca se posicionou contra governo nenhum. Mas ele exatamente. está na história da televisão, sem dúvida alguma, está na história do empreendedorismo. Então, tem críticas, deve ter, logicamente, claro, todos nós temos. Mas eu digo, foi um fenômeno extraordinário. Mas eu acho que é saber com quem você está lidando. E eu acho que o Silvio sempre teve isso muito em mente. Um livro que traz muito isso, né? Você entender bem o seu inimigo, vamos dizer assim, é o Sun Tzu, A Arte da Guerra. É um livro muito bom para os empresários, empreendedores hoje em dia. Quer ver uma coisa interessante? Olha a sacada desse homem. Olha a sacada desse homem. Comprou o seriado Chaves. Sim. Até hoje. Em qualquer lugar que ele punha, dá audiência. Vamos ver quanto ele faturou com isso. Vamos olhar para o lado comercial, pô. É legal o Chaves, também eu gosto do Chapolin. Mas vamos olhar a visão comercial do cara. Ele comprava aquelas novelas Mexicana e colombiana, que deve ser pior que a mexicana. Aquilo ele comprava na Bacia das Almas, pô. Era. E colocava aqui e a turma assistia. Então, quer dizer, ele teve essa visão de importar determinados produtos que não eram vendidos em outro lugar, todo mundo queria a novela americana. Sim. Né? Soap Theater. E ele, então, desenvolveu. Então, ele foi por esse caminho. E esse caminho fez do grupo poderoso. Não, e vários outros programas. Tem o Carrossel também, que fez um grande sucesso. Depois teve a versão brasileira do Carrossel. Show do Milhão. Lembra do Show do Milhão? Lembro, claro. Esse fez... Claro. Agora, eu me lembro também do seguinte, que era sorteado. Eu me lembro também na Rua das Palmeiras, parava a Kombi da venda do baú. Então, os vendedores subiam tudo na Kombi, iam para um bairro da cidade, vendiam os carnês e no programa deles só sorteavam o carnê do baú. Não tinha outro patrocinador. Ou seja, ele fazia propaganda do baú o tempo inteiro. Tá certo. Não, você assistia se você quisesse e dava audiência. Ô, Heroto, eu acho que a gente tem que fazer o Necena. O Necena? Necena. Aí a gente faz um título de capitalização e aí a gente sorteia um monte de coisa aqui, inclusive cachaça. Opa, aí vai ser bom. Cachaça nós comemora. Cachaça comemoração. Se a gente não beber todo o estoque... Heroto, obrigado, hein? Um abraço. E olha, lembrando aqui, né? Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E lembrando dos nossos cursos. Media Training para o Mundo Corporativo, YouTube Power Up, Comunicar para chegar lá e também como fazer o seu programa de rádio e podcast. Estou deixando todos os links aqui na descrição desse episódio do YouTube e também do podcast. A gente vê você no próximo episódio. Tchau, Heroto. Tchau, tchau. NEP Podcast.